Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HSML, fundo de shoppings da HSI, que o mês passado eu coloquei ele em bandeira amarela e mantenho a bandeira amarela para esse mês, porque eu me questiono se esse é um fundo imobiliário para se ter para o longo prazo. Obviamente que no curto e médio prazo, ele vai agregar, vai trazer resultado para o cotista. Mas o cotista lá na frente, você já vai entender o porquê. Acho que eu já falei bastante sobre isso, principalmente das duas vendas que ele fez, tanto do Maceió quanto do Uberaba. Mas quero detalhar um pouco mais elas, falar um pouco mais elas sobre, embora eu tenha feito vídeos, né, eu quero falar um pouco mais sobre sobre essas duas vendas. Mas vamos lá. O fundo agora no relatório de novembro de 24, o fundo continua amassado, né? Assim, mas não é exclusividade do HSML, todos eles estão, né? Todos os fundos de shopping, todos os fundos de uma maneira geral. Se a gente for pegar, ó, ele fechou novembro a 82,80 e atualmente ele está em, deixa eu pegar aqui, HSML11, deixa eu ver aqui, 72,78. Então ele está pagando, pessoal, mais de 1% ao mês, se a gente for ver, né? Está pagando mais de 1% ao mês, o que é um baita de um retorno, mas aqui tem muito a ver com o risco também, tá? E aqui, pessoal, vale um disclaimer, até porque o que eu vou comentar aqui, pessoal, com vocês agora nesse relatório, nessa análise, não é recomendação. Inclusive essa questão de colocar em bandeira amarela, obviamente que o que eu faço e o que eu vou fazer com ele, acho que não sei se vocês sabem, eu sou cotista do HSML, somente os membros, obviamente o membro da comunidade vai saber preço, o que significa essa bandeira amarela. Se você tiver interesse em ser membro da comunidade, o link está aqui embaixo na descrição. É uma baita comunidade, a gente já passou de 100 membros na comunidade, muito bacana, crescendo bastante assim, o pessoal está bem empolgado, ainda mais com esse 2025. Então se você tiver interesse em receber os relatórios de recomendação, ter o grupo de WhatsApp onde eu participo diariamente respondendo dúvidas, ter acesso à mentoria, a mentoria toda que eu tenho gravada são mais de 40 horas de aula gravada, inclusive onde eu ensino a calcular o preço máximo. Então se você tiver interesse, link aqui na descrição. Então pessoal, assim, o HSML, para mim, ele foi, acho que foi o meu primeiro, não, é o segundo fundo de shopping que eu tive, porque eu comprei o HGBS primeiro, e eu sempre gostei muito de como a gestão desse fundo trabalhava com esse ativo, principalmente por causa dessa questão aqui. De você ter, na verdade dessas duas aqui, né? A questão de você ter controle de todos os shoppings e a administração ser sua. Aí você pode falar, Eric, beleza, o controle tudo bem, porque o controle você tem o poder de decisão. Mas a administração não acaba sendo um conflito de interesse, e aí eu já ouvi a analogia de um prédio, que tem um pouco de sentido, porque a questão é a seguinte, é como se você tivesse um prédio onde a administradora é do síndico. Porque normalmente os prédios têm a administradora que fazem toda a parte de boletos, né, toda a parte de pagamento de contas, e ela ser do síndico. Então não faz muito sentido isso, né? Obviamente você tem, se você tiver um problema com a administradora, como é que só se você trocar o síndico? E nesse caso o síndico é representado pela gestão, né, pela HSI. Então é um ponto negativo. Mas pelo tanto de resultado positivo que essa estratégia de soma do controle majoritário com administração exclusiva trouxe muito resultado. E a gente vê isso no Uberaba, no Paralela, no metrô Tucuruvi, que era um shopping que vinha trazendo resultado negativo após negativo, que a gestão conseguiu fazer ele virar positivo, inclusive ele tá vindo todos os meses aí como destaque de resultado, então essa parte se mostra positiva. Porém, o que me traz de red flag, na verdade de yellow flag, né, é a questão toda de como o fundo se estrutura o capital. É a parte de estrutura de capital do fundo que me deixa preocupado, mas não como agora, mas para o futuro, e você já vai entender o porquê. Bom, então, sobre a questão do portfólio, a parte de macro aqui eu vou passar. Aí, o portfólio continua apresentando desempenho operacional robusto, o NOI em outubro, crescimento de 11%, que dá R$ 106 por metro quadrado. Se eu não me engano, dos shoppings que eu fiz a comparação, acho que ele é o segundo, né, comparando entre XPML, MOL, HGBS,
VISC, não lembro, foram 5 shoppings que eu comparei. Eu acho que ele tem o segundo maior, só perde para o XPML, obviamente muito em função da característica dos ativos do XPML. E ó, comparado com 96 do mesmo período anterior, ó, R$10 de aumento. Mais de 10% de aumento. E aqui eu falo, ó, destaque para o Shopping Metrô Tucuruvi, que sempre, se vocês pegarem os relatórios do ano passado ou do começo desse ano, vocês vão ver que o Metrô Tucuruvi, ele era o calcanhar de Aquiles do fundo e hoje ele está se transformando num destaque, todos os meses trazendo resultado positivo. Falando sobre as vendas também, né, que superou o IPCA, crescimento de 13% em relação ao mesmo mês no anterior. Falando sobre novembro, né, que na verdade agora isso aqui é referente a outubro, né? Agora a gente está falando sobre novembro, que ainda a gente vai esperar os resultados, a gente vai ver agora no próximo relatório. Lembrando sempre, né, pessoal, que os indicadores operacionais do fundo são sempre de 2 meses antes. Então, quando a gente está vendo o relatório em dezembro, é referente aos indicadores de outubro e, obviamente, o caixa de novembro. Mas os indicadores operacionais são de outubro. Então, há expectativas por causa da Black Friday, vamos ver se vai trazer resultado. Eles falam, em relação a fluxo de veículo, aqui um ponto interessante que me chamou a atenção, e para quem viu o vídeo do MOL 11, né, tem o MOL 11, você pega o portfólio do MOL 11, o fluxo de veículo não alterou praticamente no ano, e aqui você tem um aumento, né, de 24% frente a 2023. E aí eu falo para vocês, o fluxo de veículo não necessariamente ele está diretamente relacionado com venda. Por quê? Você pode ter melhora de transporte público, você pode ter um maior fluxo de carro de aplicativo, que as pessoas param fora do shopping. Obviamente que você pode monitorar isso através de receita de estacionamento, que é um dos pontos que é afetado a questão de fluxo de veículo, mas em termos de vendas, não impacta tanto. Agora o NOI, sim, porque o NOI ele não é só vendas, ele tem toda a parte de estacionamento, toda a parte de outros contribuintes. Então isso me chamou interessante, porque num shopping você tem uma estabilização e o outro um aumento grande, né, 24%. Falando aqui sobre o Shopping Osasco, né, aberta a primeira loja da Adidas na cidade, 503 metros quadrados, e aqui algumas outras dados, né, Via Verde, aumento lá no Centro-Oeste. E aqui, pessoal, aqui entra o ponto que eu chamo de atenção para vocês. Conclusão da alienação dos 25% do Uberaba para o KNHF, foi a compra do KNHF, e o Maceió foi para o BTHF, não sei se vocês lembram. A grande questão é a seguinte, pessoal, e aí eu quero trazer os dados aqui foi a confirmação, né, de uma venda de 146 milhões, sendo que o fundo já recebeu 51 milhões, depois 17 milhões vai receber daqui 6 meses, depois 12, é aquela comprinha, aquele carnezinho bonito em que pro quem está pagando é ótimo, ele já está recebendo todo o rendimento desse portfólio, dessa participação, só que vai pagar a perder de vista. Já para quem está vendendo, ele perdeu a receita desses 25 e não recebeu ainda todo o pagamento, vai demorar aí ó, até o 45º ano, 45º mês, a gente está falando aí de quase 4 anos para receber tudo, né? Então esse é um ponto negativo. Aí falando da venda, né, teve um ganho de capital de 42 milhões, o total, né, o ganho de capital, sendo que daqui dá 2,5 por cota, mas obviamente isso em todas as parcelas aqui, né, nesse mês ele apurou já um lucro, que inclusive foi o lucro que fez com que ele mantivesse o pagamento de 80 centavos, eu lembro que eu cheguei a comentar isso no mês passado, que eu falei que estava descoberto como que ele ia conseguir, porque ele não ia conseguir consumindo 20 centavos por mês de reserva. Falando aqui que, em tese, a própria venda vai ser usada para a expansão da fase 1 do próprio Uberaba, e a gente sabe que é um shopping que traz muito resultado, e assim, por isso que eu falo, para o KNHF foi excelente a compra. Comprou uma participação num baita shopping, que está trazendo um baita resultado, a administração como é que ela chama? Da Alkia, que é a administradora da HSI, trazendo um baita resultado. E aí começamos os problemas que a gente já viu no no HSLG, que eu já comentei com vocês, que é o seguinte, eu já vou falar sobre as vendas, né? O fundo, ele distribuiu 80 centavos, como a gente já sabe, porém ele diminuiu a borda inferior do guidance, que antes era de 80, estava em 82,80, foi para 65, pessoal, uma queda muito grande. Praticamente foi de 15 centavos, né? Se a gente for falar, uma queda de 20% na borda inferior do guidance. Isso significa queda do rendimento? Não, porém, eles já deixam claro aqui. Olha só, cadê?
O objetivo é preservar o resultado excedente do fundo com o intuito de restabelecer não, onde que ele está falando aqui? Ó, a gestora optou por ajustar o limite inferior do guidance, devendo reduzir a distribuição diante do cenário de alta volatilidade do desconto de ativos. O que eles estão querendo dizer? Bom, já que a cota está tão barata, vamos reduzir o rendimento porque o fundo ainda continua pagando bastante de dividend yield. É uma lógica, mas é uma lógica meio porca. Desculpa o termo, mas é uma lógica meio porca. Porque é o seguinte, assim como o contrário é verdadeiro, você aumenta o... Então por que quando aumentar as cotas, o HSI, já que vocês estão usando isso, quando aumentar a economia voltar a melhorar, vocês aumentam o dividendo também para continuar proporcional. Então não tem muita lógica esse tipo de... Isso eu falei no HSLG, não tem lógica. No caso do HSLG, muito menos. Nesse caso aqui, eu já vejo como lógico porque o fundo não tinha condição de pagar. Não tinha condição de pagar. E a gente vê aqui, é que não tem como ver, né? Porque o fundo, ele estava aqui, esse mês, ele já teve uma entrada de lucro imobiliário, né? Que é o lucro da primeira parcela, que é dessa de 51 milhões aqui. Eu fechei, não era pra sair aqui, deixa eu voltar pra cá, né? Que foi essa parcela a primeira parcela. Então já entrou o lucro imobiliário, o fundo ele estava usando 20 centavos por mês. E aí a gente vê aqui que agora o fundo ele está com 69 centavos. Se a gente for continuar por essa mesma lógica, ele usando 20 centavos por mês, são mais 3 meses pagando. Então, e obviamente agora no começo do ano também entra a parcela do Maceió, a venda do Maceió, que foi o que eu falei, eu acreditava que estava difícil de chegar até a entrada no Maceió, mas aí já foi resolvido com isso daqui. Mas para frente, então o fundo ele já reduziu, já deixando claro que ele vai reduzir os dividendos pagos, só que eu achei muito grande a queda, porque aqui ele pode sair de 82 para 65, pessoal, aqui é uma queda colossal de rendimento, é mais de 20, 30% de queda no rendimento. Não sei se não foi exagerado isso, mas entendo no caso do HSML. E aí, pessoal, agora voltando a falar sobre essas duas vendas que o fundo fez, que na minha visão são vendas que, em tese, no curto prazo trazem o resultado para o cotista, mas no longo prazo não. Por quê? Essas duas vendas, pessoal, elas têm a característica que é a seguinte. Primeiro, o fundo tem a opção de recomprar o ativo entre o 30º e o 44º mês. Ou seja, se ele quiser recomprar de volta, ele vai recomprar. Lembrando, pessoal, que as opções elas são sempre relacionadas ao valor da venda. Então, se o fundo vendeu a participação dele por 146 milhões, ele vai recomprar por 146 milhões lá na frente. Tá? Então, se ele quiser recomprar, obviamente, como ainda tem saldo devedor para ele receber, se ele exercer aqui, o que tiver faltando de pagamento pro que o KNHF tem para fazer para o HSML, ele vai lá e desconta desse valor a pagar. Beleza. Porém, a partir do 45º mês, quando o fundo, o KNHF, paga tudo, ele pode revender, exercer uma opção de venda para o HSML. Ou seja, HSML, se vira, bichão, você vai recomprar esse ativo por 146 milhões. Se vira. Se vira. E aí que tá o ponto. Eu até cheguei a comentar isso na estrutura da venda do KNHF, a TIR que eles colocaram é uma TIR que considera a venda. É uma TIR acho que de 20, mais de 20% ao ano. Para ter essa TIR, eles vão ter que revender. E aí entram dois pontos. Tanto isso vale, pessoal, isso que eu tô falando vale tanto para a venda do Maceió para o BTHF, quanto a venda do Uberaba para o KNHF. As duas vendas acima do valor de avaliação, se eu não me engano, uma delas aqui, agora eu não vou lembrar de cabeça, uma delas foi 50% acima do laudo de avaliação. Uma venda muito cara, que se fosse até aí, poxa, pro HSML seria top. Só que aí que tá, você cotista do HSML, você agora vai ter uma distribuição extraordinária, não de aumento, mas uma composição do seu rendimento com base nesse lucro. A gestora tira a taxa de performance dela, porque ela teve um baita do lucro. Se a gente for ver aqui, o lucro foi de 46 milhões, né? Cadê o lucro?
Acho que é nessa daqui que mostra o lucro. Ó, de 42 milhões. Então o fundo teve um baita do lucro, ele vai pagar, ele vai obviamente ter os cálculos para a taxa de performance. O fundo vai comer a taxa de performance. Desculpa, pessoal. O fundo. Peraí. O fundo perde 25%. No caso aqui do Uberaba, mais a perda do Maceió, do quanto que ele estava gerando de receita, o recorrente desses ativos, o fundo deixa de pegar, para dar lá na frente ele ter que recomprar o ativo pelo mesmo preço que ele pagou hoje. O que é isso, pessoal? Nada mais é do que um empréstimo. Só que não entra no passivo, porque é uma venda, a venda foi feita, a recompra lá na frente é como o fundo decidir recomprar o ativo, vai lá e recompra, não entra no passivo, o fundo entra com um lucro apurado. Percebe, pessoal, com que tramóia que é esse tipo de negociação? E aí lá na frente o fundo vai ter que recomprar por esse mesmo preço, e aí a gente vê o problema da venda ter sido muito boa agora, porque lá na frente ele vai ter que recomprar por esse mesmo valor. Pode ser que lá na frente, quando ele for recomprar, o imóvel esteja avaliado a menor ainda. Porque você imagina, você vendeu um imóvel hoje a 50% do valor de venda, desculpa, do laudo de avaliação. Será que ele vai reajustar 50% em 4 anos? Isso significa o quê? Pode ser que é reajuste. Pro fundo, o cotista tem que torcer para que isso aconteça. Mas se não acontecer, ele vai estar pagando mais caro lá na frente. E aí que está o ponto. Ele já distribuiu desse recurso. Uma parte foi taxa de performance, a outra parte ele distribuiu como lucro para o cotista. Sobrou o principal, que não é suficiente para recomprar o ativo. Entenderam? Então, pessoal, é muito sério isso na minha visão, por isso que eu mantenho o HSML em bandeira amarela. Agora, obviamente, voltando a falar, se você tiver interesse em saber o que isso significa, seja membro do canal aqui, mas acho que a bandeira amarela já dá um bom indício para vocês do que isso significa, tá? Que é a parte de liquidez do fundo. Aqui a gente vê que o fundo tem um fluxo de amortização grande, né? Obviamente que agora entrando esses principais, né, das vendas, ele pode, a gente não sabe o que ele vai fazer, vamos ver se ele vai usar isso para amortizar, tomara que ele faça isso, embora ele vai usar a parte para poder melhorar, fazer as melhorias lá no Uberaba, não necessariamente ele precisa usar para fazer isso aqui, ele pode, que é o que ele fala, ele vai usar para, inclusive, cumprir com o objetivo da emissão, que foi um fracasso, uma emissão dos mais de quase 200 milhões, captou 30, um fracasso, emissão, um momento completamente equivocado de se fazer uma emissão. E é isso, pessoal. Então por isso que eu continuo mantendo, em termos de indicadores operacionais, a gente vê que o fundo vem nadando de braçada. Mas nesse caso não é só isso. A gente está falando de um fundo, de um patrimônio diferente do XPML. Para quem viu o vídeo do XPML, que eu falei para vocês, ele tem uma alavancagem de 600 milhões em 2026, caindo para uns 500 milhões, 400 milhões, mas de um PL de quase 7 bi. Aqui a gente está falando de um valor patrimonial de 2 bi e uma alavancagem, por si, somente a alavancagem de CRI, de 600 milhões, sem contar todas essas recompras que ele vai ter que fazer. No caso do Maceió é 230 milhões, se eu não me engano, e no caso do Uberaba é mais 100 e cacetada. A gente está falando de quase 1 bi de alavancagem. Porque eu já considero isso como alavancagem, porque o fundo vai ser obrigado a recomprar. Então é o empréstimo que ele está fazendo agora, que é um grande calcanhar de um grande problema de um fundo extremamente alavancado. Vocês conseguem entender, você que viu o vídeo do XPML, consegue entender a diferença entre aquele tipo de alavancagem e essa? Aqui a gente está falando de uma alavancagem que pode sim trazer um problema muito sério para o cotista. Porque o fundo ele já tem um compromisso de 623 milhões, que era 900, reduziu para 623. Um fluxo de pagamento, se a gente for pegar aqui, dá uma média de uns 40 milhões por ano, obviamente, quase, né, uns 30, 35 a 40 milhões por ano, que ele tem que pagar até 2037, sem contar isso tudo que ele vai ter que pagar depois. Tá? Então, pessoal, por isso que eu mantenho ele em bandeira amarela. Pessoal, tá aparecendo um monte de barulho, eu não sei de onde que tá vindo esse barulho do WhatsApp. Eu vou tirar ele daqui, eu não sei de onde tá vindo, mas, porque não tem nada aberto, não tem nada aberto. Beleza, pessoal? Mas não se incomodem não, só um barulhinho no fundo aí. Mas era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.